Oi, gente. Fala galera, Chablé aqui. A gente está inaugurando hoje uma série de vídeos que eu quero fazer sempre aqui no canal, que é justamente uma espécie de vlog com amigos, onde a gente possa discutir sobre temas do audiovisual. A gente está na casa do nosso amigo Evandro e também tem Yuri. Pra gente começar, eu trouxe algumas lentes aqui, né? Aí o celular toca na hora do rolê. Primeira lente que a gente tem é uma cinquentinha. Você consegue não só um enquadramento muito bonito, mas consegue efeitos muito bacanas com passagem de foco, brincar com a profundidade de campo e tal. E o lance de você poder brincar com o crop da sua câmera, né? Se você usa sensor APS-C, você consegue 75, 80mm. Se usa full frame, você vai ter os 50mm reais. Eu conheço um fotógrafo do Brasil que ele fotografa casamento do início ao fim só com a cinquentinha. Eu já fotografei um casamento quase que inteiro com a 35mm, só que fazendo às vezes de cinquentinha, que a gente vai explicar isso com mais calma depois. Mas ela era uma 35mm que estava tendo o crop de uma 50mm. E o que são esses sensores APS-C e full frame? Tudo da câmera digital hoje, da fotografia digital, vem da fotografia analógica, né? O sensor da câmera, ele tenta imitar um filme. O tamanho do filme para câmeras profissionais era 35mm. É 35 por 14, se não me engano, né? As câmeras que são consideradas câmeras de entrada ou semi-profissionais, elas têm um sensor menor do que o sensor que a gente chama full frame. Por que é full frame? Porque ele é o tamanho completo do quadro de um filme analógico. Então, quando o sensor é menor, na hora que você vê o quadro, na hora que você vê a fotografia, é como se você estivesse dando um zoom na imagem. Então, esse cortezinho a gente chama fator de crop. E as câmeras que tem esse fator de crop, eles trabalham com uma porcentagem para cropar. Essa câmera que eu estou filmando é uma Sony A6300. Ela tem um fator de crop de 1.5. Então, por exemplo, se eu estou usando uma lente 50mm nela, ela vai me dar uma distância focal de 75mm. É só fazer o cálculo. Você vai fazer 50 vezes 1.5, quase 80mm. Então, com 80mm você consegue efeitos de profundidade de campo muito maior, porque como você está mais distante, o foco fica menor, ele diminui a distância de foco. Só para a gente se situar o que está falando. Distância focal é distância mesmo. Quando você ia focar com uma câmera analógica, como não tinha esse lance de foco automático, tudo tinha que ser manual, tinha que entender de distância para poder conseguir focar. Por exemplo, se eu estou com 50mm, eu tenho que entender que 50mm eu vou ter um foco de, sei lá, 1,5 m do objeto fotografado para a entrada da lente. Quando você troca, por exemplo, a lente 50, a gente percebe que tudo fica mais perto. Seria ter essa noção que tudo vai ficar mais perto usando a lente 50. Exatamente. Se você botar uma lente 85, você vai ver que vai ficar mais perto ainda do enquadramento. Sempre vai ter que se distanciar um pouco mais para poder abrir o quadro. Já essa lente em outra câmera, ela pode ser diferente. Depende da câmera. Se você estiver usando ela em uma câmera que tenha sensor full frame, ela vai lhe dar os 50mm reais. Existem lentes apropriadas para full frame e existem lentes apropriadas para APS-C. Caso você não tenha a lente correta, você pode usar numa boa, só que tem que ter essa noção, a técnica do enquadramento. Lentes para APS-C em sensor full frame, elas vão gerar uma vinheta, um borrão preto assim, né? A maioria das lentes elas funcionam tanto para full frame quanto para APS-C. Quando a lente vem com essa bolinha vermelha, é porque ela funciona em full frame. A lente que eu estou usando aí para filmar é uma lente do kit que veio com a AT5i do Evandro e é uma 18-135. Ela não é muito clara, é uma lente que o mínimo é 3.5, mas é uma lente que vem no kit já bem versátil. Você consegue 18, com o fator de crop ela vai para 24, quase, dá 22 eu acho. Ela disse que é 18, mas 18 falso mesmo. 18 dela dá os 24 mesmo, aproximadamente. Uma distância boa porque você já diminui um pouco das distorções, né, do 18mm. É a que mais usa. Ela é bem versátil, na verdade, né? Esse manuseio de equipamento, ele vai acumulando sujeira. Uma flanelinha e tal, um cotonetezinho, e dá uma limpadinha. Ele seca mesmo. Se quiser usar algum produto, pode usar álcool isopropílico. Álcool isopropílico é indicado. Não precisa encharcar muito. Você dá uma gotinha ali no cotonete, esfrega e dá aquela ele já remove alguma sujeirinha. Você pode ir nos contatos da própria câmera, onde faz o encaixe da leitura da lente e fazer o mesmo procedimento. Uma dica na hora de você fazer essas limpezas dentro da câmera, tenta usar a câmera sempre de cabeça para baixo, porque você evita que caia alguma sujeira para
cima do sensor. Isso serve inclusive para na hora que você vai trocar a lente. Se eu tirei a lente, deixa a câmera de cabeça para baixo. Você evita que alguma sujeira entre no corpo e comece a acumular sujeira no sensor da câmera. Tamron 28-75-2.8. Eu gosto muito dessa lente. Ela é versátil, você consegue fazer uma foto de um grupo de pessoas já sem precisar recuar tanto para trás. Tem uma coisa que eu acho muito legal nela, o foco dela é muito silencioso. Silencioso e rápido, é preciso, ele não atrasa muito. O curso do foco dela é muito curto, então ela é muito rápida para você focar manualmente. E para usar ela na Sony? É só botar um adaptadorzinho. Eu uso um adaptador analógico porque eu não costumo variar muito as aberturas. Para vídeo, tá? Fotografia não, já é outra situação. Mas como eu faço mais vídeo, eu travo em uma abertura sempre. E no caso dela eu uso sempre em 2.8, sempre, raramente eu vou precisar fechar. E aí eu vou controlando a sensibilidade com ISO e velocidade. E para vídeo ela é boa também, quanto para fotografia? Ela é muito boa, porque ela é muito nítida. Ela está custando, acho que 2.200, mais ou menos, 2.300. Coloca o adaptador na Sony, bota lá na Sony e sai algo custo-benefício. Sai. Agora sim, com esse preço, 2.500 mais ou menos, você pega uma lente Zeiss, a Sony vai se comunicar diretamente com ela e você vai poder usar tudo que a 6300, por exemplo, tem a dar. Você, se puder evitar o adaptador... Se puder, é melhor. Uma grande angular, 11-16. Deixa em 16, bota no foco infinito e esqueço da vida. Eu vou filmar lá com o Ronin. O que faz uma lente ser barata e uma lente ser cara? O cristal que é usado, o material de fora, se é plástico, se é metal. A marca também? A marca influencia muito. Zeiss, por exemplo, são lentes absurdamente caras. Não sei porquê. Acho que a Zeiss ficou muito famosa por causa da parceria com a Sony. Mas são boas? Tipo, São vale boas. o dinheiro que você paga? Não, são boas, mas eu diria que é como, por exemplo, por que um iPhone custa 4.000 e um celular com a mesma configuração com Android custa 1.500, 2.000? Entendeu? Tem outros fabricantes, mas não tem uma história com a Sony, né? Com a parceria com a Sony. Nossa, parece que eu tô longe. Essa lente é 2.8 também, tá? Essa aqui também é do Evandro, é uma Tamron também, 70-300. É uma pena que ela é uma lente escura. Ela em 300, eu acho que ela dá, acho que 5.6, acho 6.5. É, 5.6. Eu nunca consegui fazer uma foto que preste com essa lente. Eu imagino que porque ela treme muito, né? Eu ia perguntar relacionado ao foco. E eu usava ela para fazer foto de kitesurf. Tinha sol, muito sol. E a iluminação nunca foi problema não. Agora o foco era sempre problema, porque apesar de ou usar foco manual, ou é automático, ou tentar fazer manual, não tinha foco. Não tem foco de jeito nenhum. E eu ia perguntar algo relacionado ao foco que tem na câmera. One shot. Aí serve. Aí serve. Se isso interfere ou não. Porque eu já tentei nos 3 modos e nunca... Quando você utiliza um foco automático, você tem que escolher entre 2 tipos de foco. Existe um tipo de foco que é matricial e existe um tipo de foco que é pontual. Tudo isso é relacionado ao tipo de análise que a câmera faz da imagem que você vai captar, baseado na luminosidade da imagem. Por exemplo, nós temos uma luz bem linear aqui, ó. Os pontos de sombra são suaves e a luz está bem aberta. Não tem nenhuma luz dura e tal. Então, por exemplo, se eu quiser usar uma análise matricial na minha câmera, ela vai analisar totalmente o quadro e ela vai me dar um resumo dessa análise. Depois dessa análise, aí ela vai buscar os pontos de foco. Ela vai distinguir o que é primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, e ela vai sempre tentar focar o que estiver mais próximo do primeiro plano. Se você usar uma análise pontual, ela vai escolher um pontinho que você pode determinar na câmera. Digamos que eu esteja apontando aqui para mim, para o vermelho da minha camisa. Ela vai pegar esse pontinho e ela vai fazer uma análise de cor em cima desse pontinho. Certo, mas isso no caso é nessa opção, tipo de on-shot? Sim. Você pegar a câmera, você vai ter o botãozinho de autofoco, no caso da T5i aqui, ó. Certo? Dá pra ver aí? Acho que dá pra ver, né? Dá. E quando você selecionar, ele vai ter 3 modos de foco. Esse modo que está selecionado nela, acho que dá pra ver aqui, aí servo. Esse modo é um modo que ele seria mais manual. Quando você olhar no visor, a câmera vai lhe dar uns pontinhos, e eu, se eu não me engano, essa câmera são 13 pontos, em que você vai poder escolher, com as setinhas aqui, você vai poder escolher o ponto que você quer determinar que a câmera foque.
O segundo modo, esse modo AI foco, é como se a câmera ela trabalhasse por você. Então na hora que você vai focar, baseado no que você escolheu, né, análise de luminosidade, se é matricial ou se é ponderada, ele vai trabalhar em cima disso. Então antes você tem que ir no menu, tá muito complicado, né? Mas primeiro você vai entrar no menu e vai escolher o tipo de análise de cor que você quer que a câmera faça. Que é no menu real. É no menu, não é no foco. No modo de medição, ó, ele está no modo matricial. O modo matricial é aquele que eu falei, ele vai pegar o quadro inteiro, vai analisar o quadro inteiro. Então, se ele está no modo matricial, quando você vier para o autofoco, escolher o autofoco inteligente, o que ele vai fazer? A mesma análise que a câmera vai fazer de cor, de luminosidade, ela também vai fazer para o foco. E aí ela vai te dar múltiplos pontos de foco. Com isso ela vai focar mais facilmente no modo automático, foco automático. Certo. E se for usar para foco manual? Aí manual a câmera Não vai mandar em nada Não. e não interessa Porque- onde não, você- ela vai usar aquele módulo de análise. No fotômetro, na hora que você focar aqui, vai aparecer uma bolinha assim no cantinho do visorzinho Quando aqui. você dá o giro no anel para fazer o foco de forma manual, Exato. ela Ele vai mostrar se está focado com esse pontinho lá. Isso. Mas interfere no modo de análise de cor? Não. Ou eu posso deixar lá qualquer Pode deixar qualquer um. Pode deixar no que tá, por É. exemplo. Foco automático ele utiliza a análise de luz da foto. O foco manual ele utiliza a profundidade de campo, porque ele vai conseguir separar direitinho os planos. Se eu tenho uma imagem aqui que está no meu primeiro plano e eu tenho uma do segundo, eu posso focar tanto no primeiro quanto no segundo sem precisar mover a câmera para ela analisar. Uma coisa que tem que levar em consideração na hora que você for comprar lente é a qualidade do cristal, o vidro, né? Porque assim, eu comprei uma lente 1.8, mas ela não é nítida, porque o vidro é ruim, Isso. né? Então, por exemplo, tem uma lente da Canon que é a 24-28 STM. Só que a imagem dela não é boa. Ela é uma lente rápida, silenciosa e tal, mas não é nítida, ela não é muito nítida. Você não tem textura, você não consegue ver os detalhes de pele e tal. Se estiver fotografando alguma coisa com arquitetura, você não vê muito detalhe de textura de parede e tal, de chão, essas coisas. E isso aí é o que a gente estava falando antes, justifica o preço do investimento numa Isso. lente mais cara, né? Isso, exato. Depende muito do seu uso. Se o seu uso é mais entusiasta, se Exato. é uma coisa mais caseira, se é uma coisa profissional. Tem lente usada para arquitetura que custa mais de 30 mil reais, entende? Então ela tem um porquê. Eu fotografo pessoas. Não faz sentido eu comprar uma lente dessa, Isso. entendeu? Não tem sentido nenhum. É muito mais importante você conhecer o equipamento que você tem. Qual o momento certo, então, para eu investir numa lente mais cara, numa câmera mais cara? Deixe para mudar de equipamento, para investir numa coisa mais cara, quando você já tiver usado tudo que você tem no equipamento que você já tem. Depois que tiver resgatado o dinheiro, né? Você investiu Investimento, numa câmera de entrada, uma lente do kit, e você já domina super bem esse seu equipamento, e você chegou num ponto que você está limitado pelo equipamento. Eu não consigo fazer uma foto num ambiente com pouca luz, porque eu tenho uma lente que é muito escura e o meu ISO não sobe muito, que começa a granular. Aí você pode começar a pensar em mudar de equipamento. E esse tempo é até bom para você definir o que você quer fazer exatamente. Isso, né? exato. Quando comecei a me apaixonar pela fotografia, eu queria fotografar arquitetura, paisagens e tal. E acabei nem aprendendo a fazer foto de paisagem e arquitetura. Quando eu comprei minha primeira câmera, eu tinha um jornal e a câmera foi uma Sony F818. Era uma câmera luminosa, mas excelente, as imagens eram lindas. Gostava muito dela. Ela tem uma coisa legal, eu achava legal que o corpo dela virava em relação à lente. Então você conseguia fazer fotografias bem abaixadinho, sem precisar se abaixar, e conseguia fotografar de cima. Como eram fotos jornalísticas, né, eu tinha um jornal e eu usava a câmera para foto jornalística, então Sim. era perfeito que eu estava em evento, eu não precisava subir em alguma coisa, levantava assim Muito bom. e clicava. Isso em que ano, mano? Em 2005. Aí pronto, aí me apaixonei pela foto jornalística. Assim, comecei a gostar de expressão, Sim. de como as pessoas se comportavam e tal. Depois eu tive uma Sony, foi a minha primeira Alpha, que foi uma Alpha 200. Cara, as cores dessa câmera, bicho, eu sinto falta até hoje.
A gente está discutindo sobre fotografia e Evandro está no celular, mas ele está vendo o equipamento. Fotografia também. A gente tá falando sobre iluminação, né? Sobre a questão do LED. Quando usar esses filtros ou quando não usar e de que forma usar. Isso aqui no cinema era chamado de gelatina, porque... Quando eu comecei a tocar também era gelatina. É porque na Tinha verdade os negócios eles que eram flexíveis, eram feitos de gelatina, né? Por isso que era gelatina. Essas gelatinas elas servem para você controlar a temperatura da luz. Esse LED é um LED frio. Ele é frio por quê? Porque a temperatura dele é bem baixa, fica em torno de, acho que 3.000, 3 e alguma coisa. Se você não está familiarizado com essa linguagem, frio é quando a cor é mais azulada. Quando você fala de cor quente, você fala dos tons mais amarelados. Para você conseguir tons mais amarelados, você tem que ter temperaturas muito altas. 5.000, 5.200, 5.600, 6.000. Essa temperatura que a gente fala, ela é medida em kelvins, tá? Isso, Se vocês quiserem exatamente. pesquisar melhor sobre isso, vale a pena. Quando eu falo esse número, 3.000, 5.000, eu estou Kelvin já. em Kelvin. É uma informação muito importante para você que está começando, para você entender sobre cor também, isso é bem essencial. Se você tem um ambiente que está com a luz quente e você usa um LED desse, que tem a luz bastante fria, você vai ter 2 tons de uma imagem só. Isso. Você vai ter um ambiente com a luz quente e vai ter o LED jogando uma luz fria na pessoa, por exemplo, de repente. Deixa eu dar uma informação interessante. Os sensores eles funcionam assim. As linhas são diagonais e ele tem o dobro de linhas verdes. Então, para cada linha vermelha e azul, ele vai ter 2 linhas verdes. Então, a probabilidade de você conseguir, com essa mistura que já está falando de cor, deixar o seu branco verde é muito alta, muito. Então, por isso que a gente tem a preocupação de mexer na temperatura de cor da nossa luz. Então, uma situação hipotética que a gente estava falando aqui, você tem um ambiente que está com a luz bem amarelada e você joga um LED que é bem azulado. Se você tentar corrigir na câmera só, você vai corrigir a cor do azul do LED, mas aí em compensação, todo o resto do ambiente que não está sob influência do LED vai ficar amarelo. Vai ficar muito amarelo. Entendeu? Mas tem outros LEDs que já vem com 2 temperaturas no próprio LED. Vem LEDs azuis e LEDs mais amarelos. E você controla a intensidade de mistura dos 2 LEDs para ter o balanço de cor que você deseja. Posicionamento do LED. Não usar o LED assim, ó, em cima da câmera. Olha só, faz de conta que o LED está em cima da câmera, ó. Olha a minha cara como ficou estouradão. Aqui o ambiente tá claro, então não vai dar para perceber muito. Mas se eu tenho uma luz aqui, ó, eu fico claro demais e o restante das pessoas todas escurinhas, né? Se você consegue um assistente para... Enquanto você está operando a câmera, alguém está iluminando, né? Você consegue uma luz bem mais bonita, bem mais equilibrada. Olha a diferença dessa luz para essa luz chapada. Posicionar, tipo, é meio que lateralmente a câmera. Você pode pegar uma diagonal, é uma luz que deixa muito bonita, ele diminui rugas e tal, e ele cria linhas que deixam o rosto mais desenhadinho e tal. Então dá para você posicionar o seu spotzinho de luz sempre 45 graus do fotografado. Pode ser de frente, não tem problema. Mas quando você ilumina de frente, você gera algumas sombras, por exemplo, embaixo do nariz, embaixo dos olhos, né? Que são sombras que normalmente não são muito legais para algumas situações de vídeo, né? E lembre que vídeo é fotografia. Está se movimentando, mas é fotografia. Então, as técnicas são as mesmas. Você tem que saber enquadrar, você tem que saber compor, você tem que saber expor. O que vai acrescentar mais é a sua criatividade. E aí use criatividade, que independente do equipamento que você usa, o conteúdo que você vai gerar é muito mais importante. Valeu! Galera, obrigado por ficar com a gente até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas a ideia é essa mesmo, a gente bater um papo, trocar ideia. Se inscreva no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo as redes sociais de todo mundo aqui, tá? E quando quiser visitar o Rio Grande do Norte, visite Galinhos. Entre em contato com esse cara aqui, a rede social dele vai estar aqui embaixo. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau.